E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, com entendimento nas movimentações, entendendo toda uma lógica, toda uma razão do preço, o porquê de um movimento de compra, o porquê de um movimento de venda, o porquê do ativo, por exemplo, aqui, eu continuar vendendo nesta região. Então você que quer aprender, você é muito bem-vindo, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para você não perder nenhuma aula que eu subo aqui. Aqui no YouTube, pessoal, são super dicas, aulas que eu subo todos os dias aqui, de forma gratuita, para você ir começando a entender as movimentações do gráfico, para você começar a compreendendo aquilo que o gráfico faz, para você ter o entendimento. Então, é de grande valia você ter esse norte de pensamento, né, de raciocínio, entender a lógica, entender a razão, entender o porquê de um movimento de compra, o porquê de um movimento de venda nas regiões corretas, naquelas regiões que vale a pena fazer o seu trade. Tá aqui, entradinha de continuação de movimento, tá lá pessoal, simples, né? Primeira entradinha aqui na região, muito simples, simples até demais. Antes de eu fazer a explicação do movimento, só lembrando para você que chega agora no canal, que eu deixo aqui no canal inteiramente grátis para você um e-book de presente, onde eu falo aqui sobre padrões de velas. São 36 páginas, onde eu falo sobre 16 padrões de velas que você pode aplicar todos os dias aí em seus estudos. Para baixar é muito simples, basta você acessar o meu canal do Telegram. O link do canal do Telegram está abaixo de cada videoaula, ou aqui ó, na descrição do meu canal, onde você encontra o link do canal do Telegram, o meu WhatsApp, o meu Instagram e também o link de acesso ao treinamento, tá bom? Aqui é o meu Instagram, ó. Caso você tenha alguma dúvida sobre o treinamento, é só entrar em contato via direct. Cadu Rinaldi é o meu Instagram, Cadu Rinaldi é o Tirdes aqui com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto acesso ao treinamento, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter, que eu posto todos os dias os resultados dos alunos, além dos stories aqui para você acompanhar o que está acontecendo, tá bom? Tranquilo até então? Aqui, ó, quando você acessar o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, clica na mensagem fixada e aí possuem dois links, você escolhe qual dos dois links você quer e aí você faz o download, tá bom? Aqui dentro, pessoal, do canal do Telegram, eu posto as aulas que eu subo no YouTube todos os dias. Então, todos os dias você vai ver aqui, ó, postagem da aula para você acompanhar e não ficar de fora das aulas que eu subo todos os dias. E aqui também eu posto resultados dos alunos, como aqui, né, uma interação de algo para você entender e se dedicar. Por exemplo, aqui, o primeiro passo para chegar em algum lugar é decidir que você não vai ficar onde você está. Pensamentos, né, atitudes que nós temos que ter. Então estou sempre postando aqui, assim como resultados aqui do Marcelo, ó, 2-0, olha os resultados do Marcelo, que coisa linda, tá bom demais, né, Marcelo? $100 cada uma. Aqui é o Rodrigo, ó, batendo sua meta, 3-0 hoje, no Forex, né, ele operou, maravilha. Aqui é a Carla, ó, meus parabéns, Carla. A Carla aqui, ó, batendo sua meta, fazendo 4-1, altamente lucrativa. Aqui também você vê o Eric, ó, para fechamento da conta. Você pode reagir também, tá? As postagens como eu reagi aqui, ó, o Eric batendo meta, tranquilo. Aqui é o Alex, ó, o Alex ainda aqui numa conta demonstrativa, fazendo suas operações, utilizando até o indicador para os estudos, o indicador Hunter, o indicador que eu falo lá no módulo 13. Se você tiver interesse para fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, para você utilizar aí no seu dia a dia. Isso aqui, ó,
Esse aqui, pelo capricho dos recortes, é o Leandro. O Leandro aqui, ó. Dá uma olhada, sequência linda. Leandro batendo meta, fazendo a sequência monstra. 4 primeiros dias do mês, ó, só lucro, lucrativo. Aqui o Lucas, ó, dá uma olhada nos resultados do Lucas, que maravilha. Entradinhas aí, ó, cada entradinha 200 e poucos reais. E ele mesmo falando, ó, faz tempo que eu não mostro meus resultados. E aí? O que eu falo para vocês, tem tantos alunos já vivendo do mercado, tantos alunos com renda extra, só que eles esquecem de mandar o resultado, ó. Alunos aí batendo meta, cada entradinha 200, 300 reais, 500 reais, 1.000 reais. Só que muitos deles nem esquecem aqui do professor, não mandam resultados. É sempre bom eles mandarem para eu poder postar aqui para você que está aprendendo, para te incentivar a aprender. Esse aqui parece o John, deixa eu ver se é o John. É o John mesmo, o John batendo meta, em 4 minutos meta batida, meus parabéns. Gutenberg aqui, ó, dizendo aqui que o curso foi um divisor de águas, Deus nos muito obrigado, obrigado Cadu, amém Gutenberg, a nós todos. Aqui também, ó, se não falha a memória, é o Marcos, ó, o Marcos batendo a meta, utilizando aqui a ferramenta Hunter, ó, maravilha, né Marcos? É ele mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, 2-1, batendo meta e assim por diante, pessoal, tá bom? Então você entra aí, acompanhe para você não ficar de fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no EURUSD que nós estamos operando, se vai ter uma outra oportunidade. Ó, ele já chegou na região, que é aquela região que eu segui. Ah, eu não expliquei, né, pessoal? Tá aqui, ó. Por que da minha entrada ali? Por causa do movimento da tendência, ó. Eu tenho aqui, deixa eu fazer certinho o desenho aqui, para você entender. Então vamos lá, vamos seguir normas técnicas. Resistência, resistência, suporte. Logo, se eu tenho um suporte contra resistência, eu tenho força gráfica de baixa. Então essa região aqui não tem como eu pensar em uma correção. É seguir movimento técnico, é seguir movimento do contexto gráfico, é seguir a tendência, é saber que região está ali só para fazer uma firula, e eu vou seguir aqui esse movimento, espero que eu não tenha entrado atrasado demais. Uma coisa que você tem que colocar na cabeça sempre, quando você for analisar o gráfico, é entender que todo movimento de tendência, pessoal, ele tem que estar dentro de um contexto gráfico. É isso mesmo, todo movimento de tendência tem que estar dentro de um contexto gráfico. Como assim, Cadu? Quando uma tendência ela faz um movimento de continuidade, ela tem que estar dentro de um contexto mostrando para você que aquela continuidade é um movimento técnico do gráfico buscando uma próxima região daquele movimento. Ela tem que mostrar isso para você, porque se ela não mostrar para você, não vale de nada, pessoal. Não vale de nada. É isso que você tem que entender na análise. Olha lá outra entradinha. Linda, linda, linda. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz 2 entradas em EURUSD seguindo a tendência. Qual a dificuldade de você seguir a tendência? Ah, Cadu, eu não sei o que é uma tendência. Exatamente, porque ontem mesmo eu estava conversando com um aluno, estava falando sobre linhas de tendência, né? Que eu não chamo sobre linhas de tendência, eu chamo linhas de referência. O que seria isso, Cadu, que eu não estou entendendo nada? Por exemplo, aqui para eu entender que o gráfico está numa macro de baixa, eu traço uma linha de referência. Então isso aqui para mim, ó, é uma linha de referência, né? Linha de referência. Se eu traçar uma linha longa dessa, como essa aqui, fechando um canal, ou eu traçar uma linha de referência como essa, curta, de qualquer forma, vai se chamar linha de referência. E por que chama-se... Opa, deixa eu escrever aqui, ó. Linha de referência. E por que chama linha de referência? Porque esta linha está fazendo uma marcação
mostrando para mim uma referência de tendência. Uma referência de tendência. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas nós temos mais de uma tendência no gráfico. Exatamente. Como eu faço para identificar essas tendências funcionando e trabalhando entre si? Aí você vai ter que fazer parte do treinamento. Existe ali 4, 5, 6, 7, praticamente 4 a 5 módulos onde você vai aprender basicamente toda essa movimentação para você entender que o gráfico saiu de uma região, por exemplo, como essa, de uma região deixada como resistência, e fez aqui ó, uma região como essa chamada como suporte. Então você precisa entender que o gráfico ele tem movimentos de resistência e ele tem movimentos de suporte. Entre esses movimentos de suporte e entre esses movimentos de resistência, ele tem as suas movimentações técnicas. Então, por exemplo, quando eu faço uma entrada de venda numa região como essa, é porque eu tenho aqui, tecnicamente falando, uma movimentação de tendência mostrando para mim que existe uma referência de movimento. Existe uma referência de movimento, pessoal. Assim como quando eu sigo um movimento como esse, existe aqui uma referência de movimento. Um padrão que eu deixo praticamente uma aula só no treinamento, só para falar sobre esse padrão aqui que aconteceu. Quando é a favor da tendência ou contra a tendência, não importa. O que você tem que entender é que o preço ele vai caminhando por canais, o preço vai deixando regiões no gráfico, o preço vai demonstrando a ação nas regiões, onde a tendência vai trabalhando entre si. Então, quando você chega nessa região, você consegue ver aqui, ó, por exemplo, aqui é uma região de resistência. Seria a melhor resistência dessa região? É uma das, mas eu também tenho uma resistência aqui, ó. Eu também tenho uma resistência aqui. Assim como a priori, ó, gastando meu italiano, né? A priori eu tenho suporte aqui. Então, assim como eu tenho aqui uma resistência, ó, vamos lá. Tem gente ainda que fala assim, ah, o Cadu não explica as coisas no YouTube. Imagina se eu não explicasse, hein? Vamos lá. Esses dias eu vi um comentário, parecia uma moça, não lembro se é uma moça, falando assim, falou e não falou nada. Escreveu aqui no YouTube. E eu nem respondi, pessoal, porque na verdade é a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Se ela tivesse o mínimo de conhecimento, ela entendeu alguma coisa, né? Então é duro. Às vezes a pessoa, eu não sei, às vezes a pessoa faz um... Vou te contar uma história. Às vezes a pessoa faz um curso aí com os guruzões aí, sabe aquele cara que suporte, região, sabe aquele cara que a pessoa paga lá 10 vezes mais do que o valor do treinamento Hunter, a pessoa vai lá e paga 10 vezes mais para ele, achando que por ser caro é onde ela vai aprender, ou ele vai aprender. E é aí que vem a decepção, pessoal. É aí que vem a decepção. Já falei para vocês que o valor do treinamento é irrisório. É só para manter o aluno dentro de uma área de estudos onde eu consigo realmente juntar uma comunidade de pessoas que realmente queiram aprender. E eu consiga dar o suporte para cada um, pessoalmente. Porque se fosse para pensar em valores, eu seria como os gurus aí, né? Os valores seriam 10 vezes mais. Então, inclusive até ontem entrou uma pessoa em contato comigo dizendo que estava comprando um treinamento que custava 10 vezes mais que o meu, e aí aparecia para a pessoa no YouTube, ela viu as aulas no YouTube, assistiu muita coisa, viu o fundamento, um monte de coisa, e falou assim, nossa, mas o rapaz ensina melhor que o outro, é 10 vezes mais barato. Então as pessoas não têm esse entendimento. Quando eu falo que o valor do treinamento aqui é só para manter você dentro de uma área exclusiva de acesso único, com login, senha e vitalício, para você ter contato comigo e poder ter suporte comigo, as pessoas não acreditam nisso. Acho que é balela. Mas quem está no treinamento, quem tem gente aí no chat que é do treinamento, pode testificar isso.
geralmente tem um pessoal no chat aí, sabe do que eu estou falando. Bom, vamos lá. Então, quando eu marco uma linha de referência, ou pode chamar também aqui de linha de tendência, como você queira, porque vai ser sempre a pessoa que vai falar assim, ah, mas eu não sei o que é linha de referência. Linha de referência é a mesma coisa que linha de tendência. Eu estou referenciando como está trabalhando aquela tendência. Então, eu vou olhar no gráfico dentro de um contexto, eu vou saber se eu estou trabalhando a favor de uma tendência, se eu estou trabalhando contra uma tendência, se o movimento existe um risco de entrada, se o movimento não existe um risco de entrada. Eu consigo compreender todas as movimentações técnicas possíveis. Eu consigo já entender, dentro das tendências, onde está a minha região de 100%, onde está a minha região de 50%, onde eu posso ter uma região de demanda de 100%. Eu consigo fazer um mapa da movimentação do preço no gráfico. Por isso que fica simples, pessoal. Depois que a pessoa se dedica, depois que ela aprende, depois que ela realmente entende como o gráfico se movimenta, fica simples. Porque você só precisa o quê? Ter disciplina para aplicar todos os setores do gráfico. Entender o contexto do gráfico, entender a causa da movimentação, né? A causa do movimento, esperar com que a ação do preço na região ali de suporte e resistência te mostre realmente o que ele quer fazer com padrões de velas e volume financeiro. Assim, você vai encaixar um quebra-cabeça e vai entender por que um suporte ele é rompido e por que uma resistência é rompida. Por exemplo, aqui eu entrei vendido nessa região, não foi? Foi rompido. Aqui, ó, eu entrei comprado nessa região, foi rompida. Ó, isso aqui foi um suporte, um pequeno suporte que foi rompido. Isso aqui é uma região de resistência que ainda não foi acionada. Então, dentro do gráfico, você vai ver micro-regiões como essa, ó, como essa resistência aqui em 50% que não foi acionado, esse suporte aqui que foi rompido, esse outro suporte aqui, ó, que foi rompido, essa resistência aqui, ó, que foi rompida. Você vai aprender quando você começa a analisar o gráfico, é claro, né? Porque se você pensa assim, ah, eu vou fazer um treinamento sobre tal negócio, é um curso, você achando que você vai aprender essa análise gráfica que o Cadu ensina, você não vai não. Porque o Cadu, o que eu ensino aqui? Ó? Eu ensino a causa do movimento atrelado à ação do preço. O que o pessoal, ou os novatos, ou quem começa hoje em dia aí, o pessoal que está aí há 5, 6 anos no mercado, eles focam na ação do preço. Eles só estão preocupados no preço. Eu não sei se você viu um testemunho esses dias de um rapaz aqui, de um aluno, falando que ele foi fazer cursos, foi fazer um monte de coisa só ligado no preço. E ele se decepcionou. Qual é a grande questão aqui? A questão é que o preço ele só tem um movimento porque houve uma causa. Eu dou sempre o exemplo da chuva, né? Ah, vai chover hoje. Por que vai chover? Ah, porque fez calor demais, tem muita umidade no ar, vento sul e tarará, tarará. Ou seja, existiam várias causas para que haja a chuva. Né? Eu dou esse exemplo de analogia para você entender. Então o que eu quero dizer para você? O preço ele só vai continuar no movimento porque teve uma causa para isso. O preço só vai romper uma região porque teve uma causa para isso. O preço só vai corrigir uma região porque teve uma causa para isso. Então, se você for operar uma tendência, se você for operar um suporte e resistência, se você quer realmente como interpretar o gráfico, saber analisar o gráfico, entender todo o contexto, você tem que entender de análise gráfica. O nome já diz, é você analisar o gráfico de forma técnica. Entender exatamente o que o gráfico está fazendo. Ó, e o preço continua trabalhando em cima dessa região. Óbvio, né? Ó, regiãozinha aqui, ó. Regiãozinha de 100%, região de 50% que o preço já estava aqui e, quiçá, buscar 100 e buscar 100. Simples de tudo, pessoal. Simples. Isso aqui é uma leitura que eu fiz com vocês do gráfico, uma marcação
nomenclaturas, tudo aqui tendo as linhas de referências como referência de movimento, tendo as regiões de suporte e resistência como referência, padrões de velas aqui de entrada como referência, coisa simples, coisa básica. No treinamento, eu destrincho tudo esse básico aqui a fundo, para que você realmente raciocine isso, tenha de forma teórica e prática exatamente o que precisa fazer no gráfico. Olha só, olha onde o preço está chegando, que eu falei para você. O preço saiu aqui de 100% de movimento, fez movimento de onda em 50%, está indo buscando aqui, quiçá, 100%. E depois, se ele quiser mais liquidez, ó, ele vai buscar lá em cima. Simples, pessoal, simples. Isso é muito simples, tá? Eu tô falando sério, é simples isso. Para quem já aprende, que nem os alunos que devem estar aí nos comentários, para quem já aprende, já viu tudo o que o Cadu viu aqui, eles também viram, tá? É isso que você tem que entender. E depois que você aprende, é simplesmente ir lá e aplicar. Assim como eu fiz essa entrada de venda nessa região, assim como eu continuei esse movimento de venda na região, tendência de baixa fazendo movimento de baixa, eu também fiz esse movimento de alta, seguindo o movimento de alta. E se você olhar aqui uma figura gráfica, você vai ver aqui, quase que um oco, né? Quase que um oco. Ele só não foi um oco propriamente dito, ou o okoi, né? Que é aquela figura gráfica que eu dei uma aula esses dias, porque ele teve um fundo duplo. Mas olha só, é uma combinação de okoi com fundo duplo. Fundo duplo, padrão de reversão de tendência. Olha que coisa linda. Então você vai aliando os movimentos aqui como teve topo duplo. Topo duplo. Gráfico teve topo duplo, reverteu tendência. Gráfico teve fundo duplo, reverteu tendência. Isso estou falando agora já de figuras gráficas, tá vendo? Outro movimento que você pode incorporar aí nas suas análises. Então, tudo que é válido dentro do contexto gráfico é para que você aplique de forma clara como operar uma tendência e como operar um suporte e resistência de forma simples e prática no gráfico. Isso vai fazer com que você aprenda realmente todas as técnicas possíveis para você encaixar o melhor movimento. Esse melhor movimento sempre vai estar ligado a um contexto. Um contexto significa, por exemplo, um livro. Tá? Se você falar assim, eu estou lendo um livro, A História da Carochinha, né? Você chega para mim e fala assim, Cadu, eu estou lendo um livro, chama-se A História da Carochinha. Você já leu? Aí eu vou falar assim para ele, não li. Aí ele vai falar assim, lá no capítulo 5, na página 10, um exemplo, tá? Em página 10, acontece isso, isso, isso. Aí eu pergunto assim para ele, tá, mas qual é o contexto disso? O que significa o contexto? O que adianta, por exemplo, eu ler uma linha se eu não sei o que o capítulo diz ou se eu não sei o que os capítulos dizem? Tem que ter uma ligação. Tem que ter aquilo no direito que a gente chama de liame subjetivo. Tem que ter uma ligação subjetiva que os seus olhos não estão vendo, mas tem uma interpretação por trás disso. Então, contexto é o conjunto das frases, dos parágrafos, dos capítulos, de todo o livro junto a um contexto, para você entender a história, para você entender a moral da ideia transmitida. Isso é um contexto. O que é um contexto de um gráfico, então? Um contexto de um gráfico não é simplesmente eu entender que tem um fundo duplo. É eu entender que tem uma movimentação clara, que a tendência perdeu força, que essa tendência aqui que era de baixa se tornou uma tendência de alta, que o preço chega aqui, faz padrão de vela, tem continuidade em 50%, que o preço pode buscar 50% e 100% do movimento. Tem todo um contexto de movimento juntamente aqui com o volume. E olha o que o gráfico está fazendo, pessoal. Às vezes eu gosto de conversar, explicar para vocês e deixar o gráfico rolar para você entender o que eu estou falando. Essa entrada aqui, eu faria em qualquer mercado. Em qualquer mercado. E olha onde ele foi buscar. Buscou o primeiro alvo de 50% do movimento e agora buscou o segundo alvo de 100% do movimento. Lindo, lindo, lindo. Como ele nos mostrou. De forma simples, clara e objetiva. Só com as linhas de referências aqui.
entendendo o contexto gráfico, entendendo onde estão os suportes e resistências principais aqui do gráfico, você já consegue entender as movimentações. Como eu utilizar uma linha de referência para analisar regiões de suporte e resistência e operar tendências. Simples, né? Dá para você aplicar todos os dias de forma simples e bem objetiva, sem medo de ser feliz. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com a aula de hoje. Hoje eu falei sobre linha de referência, tá? Linha de referência. Então você que chegou aí até o final, quando você for fazer os comentários, escreva aí linha de referência. Eu vou saber que você chegou até o final, que você está acompanhando a aula. Isso me incentiva a continuar a trazer conteúdo para você. Você que quer fazer parte do treinamento e realmente quer se aprofundar e realmente quer aprender, os links estão embaixo na descrição do vídeo para você fazer parte. Qualquer dúvida sobre o acesso ao treinamento é só entrar em contato comigo via WhatsApp ou Instagram, os links também estão aí embaixo. Quer fazer aquisição do indicador Hunter? É só entrar em contato comigo também, tá bom? Não saia sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like, sem ativar o sininho de notificações e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!